Então Jesus, em direção a Lázaro, conversando lá com os irmãos, ele chega a dizer: eu sou a ressurreição e a vida. A gente, quem estava aqui domingo, pôde aprender um pouquinho, ouvir esse texto que foi explanado muito bem pelo seminarista Gleibson, e nós podemos aprender muito sobre esse texto e sobre o que ele quer dizer. Porém, Deus colocou no meu coração apenas esse versículo, para a gente trabalhar de forma mais textual, onde eu vou focar em um tema que Deus colocou no meu coração, que é: quem é Jesus para a sua igreja? Muitas vezes a gente passa por situações em que conhecemos pessoas que não são cristãs, e eles perguntam para nós: o que é ser cristão? E na maioria das vezes nós só sabemos responder que nós seguimos a Cristo. Nós somos servos, discípulos de Cristo, que não deixa de estar correto. Mas e se a pergunta for além, e alguém nos pergunta: quem é Cristo? E essa pergunta que eu faço, que Deus faz para a igreja nesta noite: quem é Jesus na sua vida? Esse texto ele vai nos ensinar. Essa passagem Jesus nos mostra. Nós podemos ver que o próprio Jesus disse: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Então a primeira coisa que o texto mostra para nós é que Jesus é ressurreição. Tem um ditado muito, um trecho de uma passagem que eu li de um livro, que eu acho muito interessante, que diz que Jesus dá para o mundo o que a ressurreição representa para a morte. E o que a ressurreição representa para a morte é esperança. Quando Jesus fala: eu sou a ressurreição, ele está falando que é a esperança da igreja. Mas por que nós precisaríamos dessa esperança? Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós andávamos mortos em nossos delitos. Andávamos por aí perambulando como zumbis. Andávamos por aí apenas vivendo, andando um passo atrás do outro, um dia atrás do outro. E Cristo vem e nos dá vida, estando nós mortos em nossos pecados. É isso que é a ressurreição. É isso que significa ressurreição. É quando você dá vida ao que estava morto. Quando você traz de volta aquilo que estava morto. Jesus vai até a igreja que estava morta em seus delitos e pecados e da vida. Por isso Jesus, ele é a ressurreição. Nós andávamos por aí, como eu já tinha falado, perdidos, sem rumo, sem um norte e sem esperança. Mas Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, ele manda o seu Filho unigênito para morrer por nós e para nos dar esperança, que é o que nós estávamos precisando nessa vida. E agora nós temos esperança, graças a esse Cristo ressurreto, que venceu a morte. Essa esperança hoje habita em nós, porque Ele foi e enviou o seu Consolador. Nós temos esperança, como diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 5, porque se fomos unidos com Ele em semelhança de sua morte, certamente também seremos na semelhança de sua ressurreição. Então, assim como o velho homem morreu com Cristo naquela cruz, o novo homem ressurge com sua ressurreição. A semelhança da morte, também a ressurreição. Porque como o pecado veio ao mundo através de um homem o pecado saiu do mundo. Então é essa a esperança que existe para nós. Estando morto, ressurgimos em Cristo,
Filho de Deus, unigênito do Pai. E talvez a gente tenha que prestar atenção, porque existem muitos ditados populares que se fazem famosos por aí, todos nós conhecemos muito bem. Um deles é o ditado: a esperança é a última que morre. Quem nunca falou isso, né? Num momento de situação difícil, calma, que a esperança é a última que morre. Calma, a esperança é a última que morre. Mas uma coisa que a igreja deve sempre lembrar é que a esperança da igreja, ela é uma esperança viva. Esse nosso Senhor, esse Cristo que foi enviado para nos salvar, ele foi transpassado, ele foi humilhado, ele foi morto, mas ele ressurgiu. Ele está vivo, ele venceu a morte. E essa esperança é Cristo. A esperança da igreja é Cristo. E como a palavra de Deus nos diz, a morte não tem mais poder sobre ele. Então a nossa esperança, irmãos, ela não morre nunca. Ela não é a última que morre. Ela não morre nunca. Porque a nossa esperança é esse Cristo que vive e que viverá eternamente. Uma outra coisa sobre Cristo que o texto nos fala é que Ele é a vida. E assim como a ressurreição é a esperança para a morte, e Cristo é a ressurreição dos mortos, Cristo também é a vida dos vivos. Ele é a vida para aqueles que estão vivos. Então não basta apenas você ressuscitar em Cristo, você precisa viver em Cristo. A palavra de Deus nos mostra lá em João 10:10. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Essa vida que esse Cristo, Ele dá para a igreja. É uma vida que vale a pena viver, uma vida em abundância. Trazendo para os nossos tempos atuais, não precisa conhecer muito de mecânica para saber o funcionamento de um carro. Talvez alguns não conheçam, não é demérito. Eu particularmente tenho que pesquisar para saber. Mas pesquisando nós vemos que o carro, para funcionar, ele precisa de duas coisas. Ele precisa da parte elétrica, que vai dar a partida no motor. E ele precisa do combustível. Gasolina, álcool, querosene, enfim. Não sou muito conhecedor da parte mecânica. Mas nós sabemos que ele precisa da energia para dar a partida e do combustível para manter o motor rodando. São duas coisas separadas e diferentes que fazem o carro rodar. A não ser que sejam esses novos carros elétricos, né? A Tesla está desenvolvendo carros aí, sem querer fazer propaganda, né? Mas está desenvolvendo carros que vão funcionar apenas com a parte elétrica. Mas a questão não é o que vai fazer funcionar, e sim a essência, a combustão. É a eletricidade que vai fazer o motor funcionar. E Cristo, para a igreja, para os vivos, Ele não é somente a fonte da vida. Lá em João capítulo 1, versículo 3, ele diz que nada o que foi feito sem Ele não teria sido feito. Ou seja, Ele é a fonte da vida. A vida veio através dEle, tudo que existe foi através dEle. Mas Ele é também mantenedor da vida. Ele também é a própria vida. Ele diz isso lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós não precisamos estar nele apenas para estarmos vivos. Nós precisamos estar nele para chegarmos ao Pai. Essa vida em abundância é uma vida que nos aproxima de Deus. Essa vida que vale a pena viver é uma vida que vai nos levar a Deus e a vida eterna que Ele nos prometeu. Então é isso que Cristo é para a igreja. Ele é vida. Ele é ressurreição para os mortos e vida para os vivos. É a esperança em pessoa. Ele é aquele que vence tudo que se levanta contra ele e diz:
eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu sou a tua esperança. E seja lá o que se levantar contra ti, em mim tu tem vida, tu tem ressurreição. E em mim tu tem vida eterna. É outra coisa que o texto diz sobre Cristo. Jesus, ele é a vida eterna. Repare que no texto Cristo diz que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Primeiro é preciso entender para quem é essa promessa. A promessa é para aquele que nele crê. Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Isso é uma promessa de vida eterna, meus irmãos. Isso é uma promessa que vai muito mais além do que a nossa imaginação consegue visualizar. Não existe lente de contato, não existe telescópio que possa enxergar a imensidão do que Deus tem preparado para a sua igreja, para aqueles que creem no seu Filho, que creem que Cristo foi enviado por Deus, que creem que Cristo ressuscitou no terceiro dia, e que creem que Ele é o Messias, Ele é Filho de Deus, Ele é a salvação do mundo, e essa salvação é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna é para aqueles que ressuscitaram com Cristo e vivem em Cristo. É aqueles que creem na ressurreição e na vida. Essa promessa, esse dom gratuito é para a igreja do Senhor, para os eleitos de Deus, aqueles que confessam a Cristo como único e suficiente Salvador. Esses vão gozar no paraíso, naquele eterno gozo em que não haverá mais pranto, mais choro, não haverá mais dor, onde nós estaremos em corpos incorruptíveis, semelhante ao de Cristo, em que nós estaremos na presença do próprio Deus, em que não precisará mais de lâmpada, não precisará mais pedir que Lucas vá trocar a lâmpada da igreja que queimou, porque a própria luz habitará conosco. Essa vida eterna que vai muito mais além do que aquela vida eterna que o mundo conhece como imortalidade. A gente pode assistir alguns filmes, algumas séries que contam de personagens que vivem 100, 1000 anos, essas mitologias, e que o personagem não morre. Mas a promessa que Deus faz é muito mais poderosa do que não morrer. Ele mostra que Ele é soberano até sobre a morte, quando Ele diz que até que morra, ainda que morra, viverá. Muitas religiões, nós que estamos no curso de teologia, nós aprendemos sobre diversas religiões. Fazemos um panorama sobre o que eles acreditam, sobre a fonte de suas crenças. E nós vemos que algumas religiões têm como fundamento um ciclo. Algumas que não têm fim, que vivem naquele ciclo eterno. Outras que quando chega na morte recomeça. Nós conhecemos muito bem o que eu estou falando. Porém, Deus, Ele vai bem além dessas religiões. O nosso Deus, o Deus desta igreja, Ele promete uma vida que existe até após a morte. Ele promete para aqueles que ressurgiram com Cristo e viveram com Cristo e que aceitaram a Cristo, que creram em Cristo, o seu Filho, Ele promete uma vida eterna, na sua presença. E essa talvez seja, talvez não, eu acredito que eu posso falar com certeza. Essa é a maior promessa que Deus tem para a sua igreja. Hoje a gente encontra diversos tipos de evangelho sendo pregado por aí. A gente encontra evangelho onde o ser humano prospera financeiramente. A gente encontra evangelho onde o ser humano prospera
emocionalmente. Eu cheguei a ver outro dia um vídeo de um certo pastor defendendo que Cristo está na praia. E nós chegamos até a conversar sobre esse vídeo e o irmão, ele justifica que Cristo tinha uma casa na praia, no intuito de passar para a igreja que a casa na praia vai vir, que o carro vai vir, e ele estende a mão para a igreja e diz: receba essa palavra porque você vai ter a sua casa na praia. E não é errado um crente, um cristão fiel a Deus, trabalhador, ter uma casa na praia. Inclusive, se os irmãos tiverem uma casa na praia, eu estou à disposição para ser convidado, para a gente passar um fim de semana. Convide o irmão, convide o pastor, faça um churrasco, convide o presbítero. Agora, se convidar o presbítero Sérgio, vai ter que dobrar a carne. Porque ele come por ele. O Espírito Santo habita nele, aí ele leva a sério e quer comer por ele e pelo Espírito Santo. Mas o irmão Sérgio é uma bênção, então o irmão pode convidar o irmão Sérgio. O que eu quero dizer é que não tem mal nenhum que o cristão busque prosperar nessa terra. Até porque com tudo que Deus nos ensina, a pedagogia de Deus é perfeita. E se nós seguimos essa pedagogia de Deus, por consequência nós prosperaremos. A prosperidade do cristão é uma consequência do temor e da obediência que o cristão tem perante Deus. Mas a promessa que Deus faz para a igreja, a principal, na minha opinião, é a vida eterna. Porque o cristão talvez pode estar desempregado. O cristão pode estar sem condições de comprar uma cesta básica. Pode estar sendo perseguido. O cristão pode estar passando por um momento emocional difícil, em que cogita-se até uma depressão. Eu não posso chegar para esse cristão e dizer que ele não vive com Cristo. Eu não posso chegar para esse cristão e dizer que ele não ressuscitou lá com Cristo, a semelhança de Cristo. Eu não posso dizer que Cristo não é a vida, não é mantenedor da vida desse cristão. Porque tudo na vida do cristão tem um propósito. E o propósito de Deus é apurar o seu servo. É transformar o seu servo em aprovado a Ele. Eu conversava com Lucas ontem a respeito da xícara. E eu entreguei a xícara na mão de Lucas e pedi para que Lucas tentasse de alguma forma deformar aquela xícara. Claro, sem quebrar a xícara. E Lucas, com toda a força que Lucas tem, com toda a força que o 14 fez Lucas ter, ele não conseguiu deformar aquela xícara. Uma xícara de vidro, que nós sabemos que é impossível com as mãos deformá-la sem que se quebre. Logo em seguida eu mostrei um vídeo para Lucas de um rapaz montando uma xícara. E ele pega o material, ele enrola o material, ele amassa o material, ele transforma o material em bolinha. Porque aquele material, aquele vidro, ele estava a 350 graus Celsius. Imagina o que são 350 graus Celsius. O cristão, ele passa por provas, ele passa por lutas, mas ele tem que entender que o propósito de Deus na vida dele é fazê-lo aprovado. Assim como o oleiro que pegou o vaso, esmiuçou e fez segundo a sua vontade, Deus faz na vida do cristão. E eu não posso dizer para um irmão que o irmão está passando por dificuldade porque ele não está caminhando com Jesus. Eu não sei de nada. O irmão não sabe de nada. Me permita, meu pastor, nem o pastor sabe de nada. Porque quem sabe de todas as coisas é Deus. O Deus onisciente, o Deus onipresente. O Deus a qual a sua vontade é linda, perfeita e agradável. Esse Deus te prometeu vida eterna. E é essa promessa que você tem que olhar. É olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé. É se desembaraçando de todo pecado e de todo peso que tem nas mentes
lhe assedia, que lhe impede de correr aquela carreira, que lhe impede de chegar na promessa que Deus te fez. E quando Deus te faz essa promessa, Ele quer dizer: olha, eu vou muito mais além do que essa terra aqui. O meu reino não está aqui. O teu tesouro, ele está onde a traça e a ferrugem não corrói. O teu tesouro vai bater chuva, vai bater vento, vai bater maresia, e ele não vai enferrujar. Porque lá é o tesouro do reino da vida de Deus. E Ele promete a vida eterna para aqueles que estão no seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É o último ponto dessa característica de Cristo. Para quem é essa vida eterna? Essa vida eterna é para quem tem o Filho. Essa vida eterna é para quem conheceu o Pai através do Filho. É para quem teve a experiência com Cristo. É para quem ressuscitou com Cristo. E para quem vive com Cristo. Para concluir, é importante a gente deixar bem claro para os irmãos, para as irmãs, que independente do que nós vamos passar nessa terra, independente se nós vamos ter casa de praia ou casa de taipa, independente se vamos viver de aluguel ou ter casa própria, andar de ônibus ou de carro, a vida que Deus te prometeu, esse evangelho que eu estou pregando aqui, o evangelho que Cristo te manda pregar e te manda representar e testemunhar, é o evangelho da vida eterna. Não prometa ao irmão o que você não pode dar. Não espere o que você não pode alcançar. Apesar do teu Deus ser aquele Deus que pode te dar todas as coisas. É o Deus do sobrenatural. Para quem não acredita, eu acredito em sobrenatural. Eu passei um mês liso, sem um centavo. Toda vez o irmão passava com a cestinha para a gente fazer a oferta, e na minha oração eu fazia: meu Deus, abençoa aqueles que querem ofertar e não podem, porque eu queria poder contribuir com minha oferta, e infelizmente não posso, mas tu conheces o meu coração. E foi uma semana, pastor Roberto, irmã Raquel, liso. E hoje eu peguei um dinheiro, um determinado dinheiro, e quando vinha para a igreja eu olhei para o dinheiro, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse: a tua oferta que tu passou tanto tempo pedindo condições para dar. Aí eu peguei, por mais simples que seja a oferta, o que Deus tocou no meu coração. E quando eu peguei naquele dinheiro, fui guardar na minha carteira para trazer para a igreja, eu abri a carteira e tinha mais dinheiro dentro da carteira. Aí eu brinquei com o Lucas: ô Lucas, tu colocasse dinheiro na minha carteira, porque Lucas é o homem do dinheiro. Eu disse: Lucas, tu colocasse dinheiro na minha carteira? E Lucas disse: não, eu não coloquei dinheiro na tua carteira. Por quê? Meus irmãos, quando eu peguei o dinheiro que estava na carteira para ver se era de verdade ou se era alguma brincadeira ou algo do tipo, o dinheiro estava seco, duro, dobrado naquela posição, de tanto tempo que ele estava ali. E eu passei o mês todinho liso, sem ter um centavo, e o dinheiro seco na minha carteira. Provavelmente eu posso ter esquecido, ter deixado passar, mas eu tenho quase certeza que várias vezes eu abri a carteira aqui na igreja para verificar se tinha e não tinha. E nesse dia eu abri a carteira e tinha o dinheiro. Então,
O que eu estou dizendo para os irmãos é que eu creio no sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus pode fazer o que eu não posso fazer. Eu creio que Deus pode dar o que eu não posso conquistar. Mas o que eu creio e em que eu me baseio é na promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Que foi essa promessa que Deus fez para a igreja. Esse é o dom gratuito de Deus, a qual mesmo eu sem ter dinheiro na minha carteira, eu vou conseguir, porque o preço foi pago lá na cruz. Porque Deus me escolheu e me separou. Porque eu vivi uma vida em que o meu combustível, o meu mantenedor foi Cristo. Porque como tudo que foi lido aqui, a minha vida se resumiu a Cristo. E meus irmãos, por favor, eu não estou me colocando num pedestal. Eu estou falando de mim, me espelhando para a igreja. Eu estou me usando como exemplo. Assim como também eu me uso como exemplos do que não se deve fazer. Eu não devo colocar a minha esperança no presidente da República. Eu não devo colocar a minha esperança no meu pai ou na minha mãe. Porque a palavra de Deus nos dá a possibilidade de até um pai e uma mãe se esquecer dos seus filhos. Mas esse Deus, ele não vai esquecer de você jamais. Esse Cristo que é mantenedor da sua vida e que a sua vida eterna depende dele, ele venceu a morte e a morte não tem mais poder sobre ele. Infelizmente, meu pai, a vida vai levar, Deus vai guardar. O presidente da República, Deus vai guardar. E antes de Deus guardá-lo, muitos virão em seu lugar. Mas esse Deus, ele ressuscitou naquele dia, e ele vive até hoje. E ele viverá para sempre. Porque ele é a vida do que era, ele é a vida do que é, e ele é a vida do que há por vir. Ele é tudo. É o resumo de todas as coisas. Ele é o centro, o foco da nossa esperança. Para quem nós devemos olhar, em quem nós devemos confiar e em quem nós devemos depositar as nossas esperanças. Porque até quando uma coisa parece ser fácil aos olhos dos homens, nós precisamos de Cristo para realizá-las. Uma coisa simples que eu faço todo dia, eu cometi um simples erro de achar que eu podia fazer por mim mesmo. Um caminho que eu costumo traçar todo dia, eu disse, sou eu que faço. Eu vou por aqui porque eu acho mais rápido, eu acho melhor. Eu vou por aqui. Não importa se aquele ali é mais rápido. Não importa se... Eu vou fazer o que eu quero. Aí Deus trabalha na sua vida, Deus age em tudo que está ao seu redor e faz você desviar o seu caminho para a vontade dele. E eu sou tão fraco e tão pecador que naquela situação eu me vejo reclamando do que Cristo fez. Eu penso, mas por quê? Por ali seria melhor. Eu já fiz aquele caminho, eu conheço aquele caminho, eu já fui por ali, eu conheço todo mundo ali, fulano foi por ali, ciclano foi por ali, eu mesmo já fui por ali. E por que ir por aqui se vai demorar mais? E por que ir por aqui se vai ser mais difícil? Mas Deus sabe de todas as coisas, meu irmão. E quando a gente chega um pouco mais à frente, a gente encontra o pessoal que tinha ido por aquele caminho desesperado. Me empresta teu celular para ligar para a polícia que a gente foi assaltado. E naquele momento é o momento que o seu ser, ele cai por terra. E ele percebe que Cristo é o teu caminho. Ele percebe que Deus é que faz todas as coisas. E que nós não temos poder para nada. Por isso que nós precisamos de Cristo para a vida eterna. Porque não fui eu que paguei o preço na cruz. Não fui eu que fui torturado, não fui eu que fui humilhado. Pelo contrário, fui eu que pequei. Porque Cristo, Pilatos procurou e não achou. Aqueles fariseus tentaram e não acharam. Soldados foram enviados para prender Jesus e não viram nada de errado nele. Pelo contrário, saíram maravilhados com as palavras que Cristo pregava.
Naquela cruz, o próprio ladrão da direita olha para o ladrão da esquerda e diz: não fala assim dele não, porque ele está aqui sem ter cometido pecado algum. Nós sim merecemos estar aqui. Eu preciso de Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. E é porque para ir ao Pai nós precisamos dele. É promessa. Ele é o Deus, Ele é o Filho, Ele é o Salvador, Ele é o Verbo da vida. E assim como todas as coisas foram criadas por Ele, assim como todas as coisas são mantidas por Ele, a vida eterna que há de vir para a igreja vai ser por meio dele. Que Deus continue abençoando a igreja, que Deus continue abençoando esse ministério. Eu agradeço a Deus a oportunidade, ao nosso pastor Roberto e aos irmãos. E que a igreja possa ter certeza que a sua esperança é uma esperança viva e que a morte não vai prevalecer sobre a sua esperança. Não diga para alguém que a esperança é a última que morre. Diga: a nossa esperança não morre, porque a nossa esperança ressuscitou. Amém?